Se você já entendeu que fazer listas não é se organizar, então você vai entender hoje que organização precisa de uma atenção maior para cada área da sua vida. Se você já fez listas, já fez planos e não viu como executar, eu estou programando todo um passo a passo para que você entenda isso finalmente. Eu sou Marjorie Barbosa, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada, e o meu foco é que a dona da casa organizada se encontre, tenha a alegria, seja feliz em ser dona dessa casa. E eu vou te falar uma coisa, nós não precisamos de muito esforço para fazer isso. O que nós precisamos é simplesmente de ter um plano e consistência na execução desse plano. Então eu já vou começar hoje dando um bom presente. Lá no blog Eu e Minha Casa Organizada, ou se você colocar no Google, você já tem o plano semanal para a organização da sua rotina. Isso falando de casa, tá bom? Então pensem comigo. Quanto tempo você leva para organizar a sua casa? De novo, organizar a casa também não é fazer uma faxina no final de semana e achar que tudo vai ficar parado lá. Não, se a sua casa tem vida, se tem mais pessoas que moram dentro da sua casa, se você precisa, fazer as coisas todos os dias, essas coisas precisam ser feitas em 90 minutos. Por quê? Se você tem vida, você tem casa, trabalho, estudos, sonhos, planos e etc. Faz sentido para você? O que eu estou preparando então? Há 7 anos a gente fez esse projeto e tudo isso nasceu num grupo do WhatsApp onde a gente organizava a casa e ia compartilhando o que a gente fazia. Então tinha o dia dos quartos, tinha o dia da cozinha, tinha o dia e isso era muito gostoso. Por quê? Porque nós estávamos juntas. Quando a gente viu que estava se curando, nós começamos a estudar o sistema FlyLady. E daí foram 2 anos estudando, fazendo, adaptando a nossa realidade e surgiu o programa Eu e Minha Casa Organizada. Conforme isso foi melhorando, nós vimos que agora que nós temos tempo, porque dona de casa tem tempo, porque ela administra o tempo dela. Ela sabe onde é importante investir o tempo dela. Aí nós começamos a trabalhar. E aí foram nascendo os outros braços do programa Eu e Minha Casa Organizada. Então, se você rolar o feed aqui desse perfil e você for até lá embaixo, você vai ver que tudo que eu fui fazendo, eu, minhas alunas, amigas, mentoradas, nos últimos 7 anos, está documentado aqui. Sim, esse perfil, ele é uma história, e uma história que funciona. E por que funciona? Consistência e porque nós estamos juntas. Você vai ver os links aqui, você vai poder, depois que você entender isso, ir para onde você quiser. Todo sábado eu coloco no grupo. Às vezes eu dou um tempo para as meninas, mas de regra, todo sábado eu coloco no grupo. Descanse, sonhe. Sonhe, porque se você não sonhar, é muito mais difícil de você realizar. Se você não sonhar, é muito mais difícil de você visualizar o próximo passo. Então, sempre no sábado, eu digo, descanse, pare. E ontem, a gente teve um dia inteiro de imersão em uma das mentorias que eu faço. E para mim, tem sido a mentoria de maior crescimento. E quando ele falou assim, nossa, nós ficamos aqui 12 horas. Passou de 12 horas, né? Que a gente terminou, acho que era umas 11h30. Passou de 12 horas. Só que foi um dia de sonhar. Um dia de pensar no que ia fazer. O que você fez ontem? Você sonhou? Você olhou para todas as possibilidades, para tudo que você pode transbordar para sua casa, para sua família, para as pessoas que você tem contato, para, sabe, aonde você passar. Quando você vai no mercado, o que você transborda? Quando você vai numa farmácia, o que você está transbordando? Quando você olha para o seu marido, o que você está transbordando? Talvez você não precise falar, mas ele vai perceber e ele vai te apoiar.
na maioria das vezes. Então, isso é importante. No sábado, sonhar. Para tudo. Perceba qual a situação que você está vivendo, qual a circunstância que você está passando, o que você realmente quer mudar. Talvez você não saiba onde você quer chegar, mas uma coisa eu garanto, a maioria de nós sabe exatamente o que não quer mais. Eu coloquei o meu ring light aqui na minha frente, então tá difícil de eu ler, mas sejam bem-vindas todas que já chegaram, muito feliz por vocês estarem aqui. Eu não costumo mandar link e tal das lives, mas fica gravado aqui, tá bom? E se deixar algum comentário, eu vejo. A gente só precisa ter um pouquinho de paciência para mim conseguir ler ali. Então vamos lá, todo domingo. Se no sábado você descansou, se no sábado você sonhou, então agora visualizou. Agora no domingo é o dia de você pegar papel e caneta e fazer o plano de como isso vai acontecer. Quais as áreas que você precisa focar em 7 dias? Quais são os processos para cada área? Entende por que lista não funciona? Você só põe na sua agenda depois que você planejou, depois que você viu o que a gente chama de marcos. Então tá, eu sei, eu gosto muito desse exemplo, né, um exemplo do Otávio Castanho, que ele fala assim, eu quero ir para Disney, e eu quero ir para Disney em outubro, porque tem a festa lá e a pessoa quer participar da festa. O que precisa estar acontecendo no dia 31 de setembro, 30 de setembro? O que precisa estar acontecendo no dia 20 de julho? Sabe, são marcos para que você chegue naquele plano. Então, isso vale para todas as áreas. Olha, no final de semana, sexta-feira, é o dia que eu quero que minha casa esteja finalizada. Lavanderia, cozinha, tudo finalizado. O que precisa estar acontecendo na terça-feira? Para que na sexta isso seja possível. Esse plano é que vai para sua agenda. Entende? Então, primeira coisa, qual é o objetivo? O que precisa estar acontecendo até que ele chegue? E por que a gente faz essa mensuração, esses marcos no meio do caminho? Isso em todas as áreas. Se você conseguir fazer na sua casa, você consegue fazer no seu negócio. Se você consegue fazer na sua casa, no seu negócio, você consegue fazer no seu plano de leitura. Se você faz na sua casa, no seu negócio, no plano de leitura, você faz no seu plano de exercício físico. É a mesma coisa, o mesmo princípio, certo? Então vamos lá. Domingo, pega tudo que você precisa para a semana. O que realmente depende de você? O que realmente está nas suas mãos fazer? O que de fato é um problema para ser resolvido? E você vai mensurar ali quais são as prioridades, qual é o nível de importância de cada prioridade. Nós temos o costume de dizer que tudo é para ontem, tudo é importante e pior, tudo eu. Não é. Quando você coloca isso no papel, quando você visualiza isso, você vai ver que não é. Então, a casa, se você seguir esse princípio, e aí você tem que ir lá para o perfil Eu e Minha Casa Organizada, para a gente estar falando disso melhor. Mas, de novo, nesse perfil tem tudo documentado, de cada passo, de cada processo, baby steps, tudo. Então, você pode ir rodando, e aí eu vou te pedir, vai curtindo e vai me dando um toque de que você estava aqui na live e que você foi conhecer. Fez isso? Agora vamos pensar em áreas. A sua casa, você vai levar 2 semanas para organizar. Marjorie, certeza? Certeza. Eu fiz isso com uma casa, quando eu morava numa casa pequena, e fiz isso quando eu me mudei. Então, sim, funciona para uma casa grande e também funciona para uma família mais movimentada. Seja bem-vinda, Cidinha. Seja bem-vinda, Barbearia ARS. Personalizamos artes. Seja bem-vinda. Então, quando você olhar para o seu contexto, aí você consegue priorizar. Mas é preciso dar essa parada no sábado, olhar tudo, visualizar tudo e ver o que você realmente quer, certo? Domingo, vamos colocar isso no papel. Por qual área você quer começar?
Marjorie, a minha casa tá um caos. Então comece pela sua casa. O que mais te incomoda? O que mais, sabe, te dói? É muito mais fácil começar por aquilo que tem sido realmente um problema. Então, algumas pessoas precisam começar pelo financeiro. Elas precisam dar um jeito de ter um ganho, de ter uma renda, de fazer acontecer. Na minha realidade, assim, na minha networking, né? Como eu faço muitos cursos, muitas mentorias, o que nós percebemos? Nós somos terapeutas, todos nós somos terapeutas, e todos nós temos falta de gestão de processo. Incrível, né? Eu tenho colegas que falam assim para mim, Marjorie, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo. Agora pensa comigo, se você não tem tempo para gerenciar os seus processos, como você vai saber em que ponto do seu processo você está? Se você não tem tempo para gerenciar a sua vida, quem é que está gerenciando? Então, algumas pessoas também dizem, né? Ah, eu não nasci para ser dona de casa. Se você não é dona da sua casa, quem é? Quem está sendo a dona da sua casa? Entende? É hora da gente assumir a responsabilidade. O nome disso é vida adulta. Então, partes por partes. Eu estou planejando e eu estou montando agora uma forma que eu vou deixar fixado aqui no perfil de você olhar, entender e ir para o perfil que você precisa para você saber mais sobre aquilo. Então você vai poder escolher. Olha, eu preciso agora focar na minha casa. Então você vai para o perfil Eu e Minha Casa Organizada. Ah, não, eu prefiro focar agora no meu negócio. Então você vai lá para Família Família Empreendedora da Dona. Não, Marjorie, olha, eu tô muito nervosa, eu tô estressada, eu tô ansiosa, eu preciso cuidar de mim porque eu não consigo pensar. Então você vai lá para Organizando o Meu Eu. E por que essa mudança de perfis? Primeiro, para que você tenha foco em um processo por vez. É um passo de cada vez. Você pode ter muitos problemas, mas você precisa escolher por onde você vai resolver. Quando você olha para aquele que está doendo mais, aí você pega ele, porque quando você começa a ter resultados, quando você começa a ver as coisas acontecendo, você começa a ficar mais animada, você começa a ter mais energia, você começa a ser mais criativa e você vai conseguir fazer. Na sua casa não tem como outra pessoa organizar para você, a menos que você se organize primeiro. Você se organiza suas rotinas, documenta essas rotinas, que é o que a gente tem chamado de control journal. É onde você anota tudo e como aquilo deve ser feito. Todas as empresas têm esse documento. É tudo documentado. Cada setor é documentado. Eu me lembro que quando eu trabalhava em hospital, você era emprestada, né? Então você podia ir cobrir outros setores. Independente do setor que você ia, era documentado aquela rotina. Então não tinha surpresas. Por mais que você fosse para um outro lugar, você conseguia fazer tudo o que precisava ser feito. Na sua casa não pode ser diferente. Você vai ter tudo documentado. Caso você precise viajar para ajudar um parente ou, né, de repente você precisa cuidar de alguém, quem ficar na sua casa é capaz de executar essas tarefas. Precisa o quê? Ser ensinado a fazer isso, saber ler para poder ver o que você documentou. Segunda coisa, quando você tem tudo documentado de cada área, de cada um dos seus processos, quando você puder, você vai contratar alguém. Então, mais uma vez, você contrata uma pessoa, você dobra o seu tempo. Como assim? Você tem 24 horas por dia. Se você contrata uma diarista por 6 horas, o seu dia agora passa a ter 30 horas. E o que acontece quando você contrata alguém se não tem nada documentado? Essa pessoa vai chegar na sua casa, vai fazer do jeito dela e você vai pagar insatisfeita. Agora, treina a pessoa que vai chegar na sua casa para ela executar o seu plano, o seu processo. Segunda-feira nós temos um dia e o que nós organizamos naquele dia? Olha, na segunda-feira nós fazemos a missão da casa.
Nós fazemos a bênção da casa, nós abençoamos a casa toda. E as missões começam de terça a sexta. Depende da sua realidade, tá bom? Tô falando como ficou a minha. Como a minha casa ficou grande, não dá para mim abençoar e fazer a missão no mesmo dia em 90 minutos. Percebe? Então, assim, apesar de ser uma coisa que foi documentada e que funciona, a sua realidade é a que mais vai prevalecer no seu plano. Ok, casa resolvida. Eu preciso de uma pessoa ou eu não preciso dessa pessoa? Eu tenho esses 90 minutos por dia, eu posso disponibilizar desses 90 minutos por dia ou sai muito mais barato pagar alguém para fazer? A minha família pode me ajudar e aí ainda diminuir o meu tempo de dedicação à casa? Percebe? Isso precisa ser visto com intenção e com muita atenção. Só cobrar que os filhos, que o marido precisa ajudar, não vai mudar a sua realidade. Agora, lembra? Responsabilidade de vida adulta. Você gerencia a sua casa. Então, você faz a gestão das tarefas e você delega essas tarefas conforme a sua necessidade. Marjorie, ninguém me ajuda. Então, para de implorar. Se organiza para que você consiga fazer e se organiza para que você tenha uma renda e possa pagar o tempo de outra pessoa que vai fazer para você. Estudos. A maioria de nós ainda estuda. Então, nós temos cursos para o nosso negócio, nós temos curso para a nossa profissão, nós temos faculdade, muitos cursos. E hoje, mais do que nunca, né, a gente tem pouco tempo e muita distração. Então, como organizar os seus estudos? Escolha pelo menos 2 horas por dia. Nossa, Marjorie, mas 1h30 eu já vou estar na rotina da casa. 2 horas estudando? É o mínimo. É o mínimo. Então, você vai pegar 2 horas ali do seu tempo e vai estudar. Se você está como nós, né, como os terapeutas, nós estudamos ali a parte terapêutica, atendimento, técnicas, ferramentas e também temos que aprender a divulgar esse trabalho. Porque não importa o quanto você seja boa no que você faz. Se você é cabeleireira e ninguém sabe que você é boa, não adiantou nada você fazer tanto curso. Então, nos seus estudos, você vai ter que colocar a aplicação na divulgação. O Diogo, né, o Diogo Hudson, ele sempre fala, e é uma coisa que é realidade. 80% do seu tempo, quando você está estudando uma profissão, é em aprender a divulgar o seu serviço ou o seu produto. Não dá para correr disso. Se você não divulga o seu trabalho, você não adianta estudar. E aí o que nós temos como realidade absoluta? Pessoas que estão fazendo o próximo curso, o próximo curso, o próximo curso, o próximo curso, e sempre na tentativa. E aí depois ela fala assim, isso não é para mim. Não é para você sim. Você só precisa entender o processo e executar. Então, 2 horas para o estudo. Aqui nós já temos, então, 3h30 do seu dia ocupado. Marjorie, mas eu trabalho fora. Eu ainda sou CLT. Como que eu vou estudar, aplicar, montar um negócio meu e cuidar da casa? Eu não vou dar conta. Profecia autorrealizável. Ou bem você se esforça nesse começo e faz acontecer, ou nem começa. Se você falar, eu vou dar conta, você vai dar conta. Se você acha que você não vai dar conta, você não vai dar conta. Então, poupa a sua energia. Primeiro, você decide. Por isso que no sábado nós sonhamos, no domingo nós colocamos no papel como nós vamos realizar. Porque se você não tiver certeza, você não vai conseguir fazer nada. É inevitável. Por isso, mais uma vez eu digo, a importância dos grupos. Porque se uma pessoa no grupo está conseguindo executar, se uma pessoa no grupo está conseguindo colocar a mão na massa, ou como a gente fala lá, né? Vamos para o campo de batalha. Se uma pessoa está conseguindo, você também consegue. Se uma pessoa está fazendo, você também faz. E na hora que eu colocar em cada perfil exatamente como eu estou fazendo, vai ficar muito mais claro para você o quanto a gente precisa de ferramentas, o quanto a gente precisa entender o processo
e principalmente executar o processo. Então não é mais um curso. Se você está estudando, você vai aplicar o que você está estudando. Agora, se esse é o caso, essas 2 horas tem que se resumir em assistir uma aula, aplica, assistir uma aula, aplica, assistiu, aplica. Em 2 horas, alguma coisa você vai fazer. Pensando, você está fazendo a gestão do seu tempo. Olha, o curso tem lá 5 módulos. Eu vou falar como eu faço, tá? Lembrando, nós estamos falando da parte de estudos. São 5 módulos, eu pego um tempo, geralmente quando eu já terminei tudo, eu assisto tudo e volto aplicando nos dias seguintes. Por quê? Porque quando eu vejo tudo que ele fala, quando eu entendo ali o princípio que ele está dizendo, na hora de aplicar, eu levo menos tempo. Quando você estuda de forma tradicional, assiste e anota, assiste e anota, assiste e anota, você perde um pouco de tempo, sim. E aí vamos para um detalhe. O negócio não está gravado? Se você anota tudo, para quê? Agora vamos pensar nesse formato. Você assiste tudo, escuta, sabe? Deixa seu cérebro administrar o que ele está escutando. Aí você vai de novo, vai sentar. No horário de estudar e aplicar, você vai sentar. Em vez de você anotar, você vai documentar. Como? Eu vou dar o exemplo do que eu faço, tá bom? Então, eu faço gestão de tráfego. E tem alguns termos, algumas coisas que eram muito novas para mim. Então, eu tive que ir escutando, abrindo a tela do computador ou do celular e executando, mesmo sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Quando chegava na hora da mentoria, pergunta. Não existe pergunta boba, mas existe muita gente boba que não faz pergunta. Existem muitas pessoas que têm vergonha de falar assim, olha, eu tô com esse processo, eu tô com esse projeto, me ajuda. Entende? E aí isso também vai entrar na mesma questão ali, né, na mesma vertente de você ter uma diarista. Não tenha medo, não tenha vergonha de pedir ajuda e pagar por essa ajuda. Aquela pessoa, ela tá te entregando o tempo dela, 6 horas, e você vai pagar pelo tempo dela. Então agora você vai ter 30 horas. Se na hora do seu estudo você tem uma mentoria, né? Você tem uma mentora, uma consultora, alguém que te ajude nisso, essa pessoa vai dar o tempo dela para que você não leve mais do que você precisa. Então, tem uma amiga minha que eu sou apaixonada nela, a Sueli Tonieto, e eu falava para ela assim, não pensa. Por quê? Porque se ela fosse pensar na hora que a gente estava executando, ela ia falar assim, não, mas não faz sentido, mas eu não estou entendendo. Então, nesse momento que você está fazendo a gestão da sua vida, você só precisa executar. Então, vamos lembrar, você tem uma casa que precisa ser gerenciada, tem 24 horas por dia. Então, na sua casa, é necessário que seja 1h30 só de investimento nela. Senão, você não vai conseguir fazer outra coisa. E detalhe, nós, donas de casa, a gente consegue se sabotar. E aí você corre o dia inteiro, faz o dia inteiro, produz o dia inteiro, e quando chega à noite você não fez nada. Você não teve nenhum retorno do seu projeto principal. Nos estudos, você ouviu, você já comprou o curso, você já tem cursos aí. Você ouviu o curso, senta e executa. Marjorie, mas eu não tô entendendo. Procura o suporte do curso. Não tenha vergonha de procurar esse suporte. Procure ajuda. Ah, mas é que o curso que eu fiz não tem suporte. Então aí você precisa de uma consultoria que te dê suporte de processo, que é o caso do método. Então, para tudo, gente, para tudo, para todas as áreas, se você estiver caminhando com alguém, seja individual, seja em grupo, vai, agilizar o seu processo em termos de tempo e de retorno de resultado. Então, vale a pena sim. Então, nós falamos da casa, falamos dos estudos. Vamos falar dos negócios? Essa é a parte que eu mais gosto. Todo negócio precisa ser feito. E o que é um negócio feito? É um acordo. Então, eu tenho um acordo com as minhas clientes. Eu entrego para elas o como executar o plano de gestão. Esse perfil, qual que é o padrão dele? Produtividade, organização. Eu preciso organizar para mim produzir mais e com isso ter o meu retorno.
Então é isso que eu entrego para as minhas clientes. A gente organiza o processo, faz a gestão das tarefas e ela vai produzir muito mais. Consequentemente, ela vai receber o retorno financeiro que ela precisa. Seja bem-vindo, Eimer. Seja bem-vindo, Keila. Faz tempo que nós não nos vemos. Seja bem-vinda, Dulce. Crochê da Cristina. Muito feliz de ter vocês aqui. Quando você olhar, então, para essas questões, a gente vai lembrar de uma coisa simples que eu falo também desde ontem, né? 7 anos. Realização profissional, realização financeira, realização pessoal com equilíbrio. Esses são os 4 pilares que você precisa para você construir a sua felicidade. Simples assim? Simples assim. Na sua organização pessoal, quais são os processos que estão inseridos? Os processos que estão inseridos são inteligência emocional, inteligência espiritual, ter domínio próprio. Gente, isso é de extrema importância. Porque se você não dá conta de fazer o que você precisa fazer, simplesmente é porque está faltando domínio próprio. Está faltando o quê? Disciplina, coragem. Eu mandei uma mensagem hoje nos meus grupos, né? E as meninas colocaram assim, nossa, que mensagem forte. E eu coloquei para elas, nós estamos vivendo tempos difíceis que estão forjando mulheres fortes. Você é essa mulher forte que está sendo forjada ou é essa mulher forte que está sendo engolida pelas circunstâncias? Isso é de se pensar. Se você não está sendo a dona da sua vida, então você está sendo engolida por ela. E aí você tem medo de todas as notícias, e aí você tem, ai, ninguém me ajuda, ai, eu não consigo, ai, se eu fizesse, ai, mas eu não tenho. Chega. Mulher adulta assume a responsabilidade e faz o que precisa ser feito. Marjorie, tudo? Nunca que é tudo. E agora nós vamos entrar na parte de negócios e eu vou falar uma coisa que aconteceu ontem comigo na mentoria que eu mencionei. Nós estávamos numa imersão e foi assim, um tempo, o Eimer estava lá, né, Eimer? Eu acho que você pode confirmar. E foi um tempo de muitas surpresas que o Senhor, né, que o nosso Deus preparou para nós naquele dia. E teve uma coisa que foi maravilhoso. Um dos processos que nós estávamos executando na mentoria não deu certo. E aquilo curou meu coração. Por quê? Porque nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai ser como a gente quer. O que não pode? Mudar o seu objetivo. O que não pode? Mudar o seu querer. Não pode abortar sonhos. Entende? Muda a trajetória, muda a estratégia, muda alguma coisa no meio do caminho. Por isso nós fazemos marcos. Mas não deixe de executar o seu sonho. Não deixe de executar o seu sonho de ser a dona do seu negócio. Eu sou terapeuta e eu sei o quanto é complicado a gente fazer anúncio na internet para o nosso trabalho. Por quê? Nós falamos sobre isso ontem, né? As pessoas estão vindo, comprando o que elas estão vendo promessas. E quando elas caem em algumas promessas que não são verdadeiras ou que elas não conseguiram executar, elas vão abortando os próprios sonhos. Ao invés de olhar para o seu processo, para os seus bastidores e falar assim, uau, essa tarefa precisa ser executada. Se não executar essa etapa do processo, simplesmente não vai ser possível seguir em diante. Quando eu comecei, eu tinha muita, mas muita preguiça de uma tal de pesquisa que a gente tinha que fazer. E eu sempre pulava a pesquisa. Até que chegou um dia que não deu mais para pular a pesquisa. Entende? No seu processo, para você ter uma casa organizada, para você ter equilíbrio emocional, para você ter ali realmente um equilíbrio espiritual, qual é a etapa que você está pulando? Às vezes as pessoas falam assim, Marjorie, eu não tenho tempo de fazer devocional. Aí, eu e a missionária Marinete, né, a gente elaborou um devocional que a pessoa recebe ali no WhatsApp. Ele está numa plataforma, mas ela recebe no WhatsApp. E tem gente que mesmo tendo aquilo na mão, não faz, não executa. E ela fala assim, não, eu oro, eu tenho fé, eu sei que vai. Só que as ações vão fazer diferença em todas as áreas. Quando você fala em inteligência emocional
E aí você fala, nossa, eu descobri o meu eu, agora eu tenho, eu sou, eu entendi, autoconhecimento. Só que na hora que alguém te fecha no trânsito, é o suficiente para você perder o juízo, ficar brava. Percebe? Eu vejo pessoas que estão tão empenhadas em dar o seu melhor, em fazer o seu melhor, mas na hora de colocar aqui e falar para as pessoas o que ela faz, uma parte do processo está sendo deixado de lado. Áreas da sua vida. Então, mais uma vez, vou reforçar aqui. Eu vou deixar fixado, eu estou preparando, tá bom? Eu vou deixar fixado aqui no perfil por onde você quer começar a se organizar. Ah, eu quero começar pela casa, então você vai para o lugar tal. Ah, não, eu quero começar pelo meu negócio, você vai para o lugar tal. Não, então eu quero começar por... Aí você vai para o lugar tal. Alguns meses não, né? Porque nós estamos entrando em maio, foi em março, eu infartei. E todos os meus projetos, tudo que eu tinha falado que eu ia fazer, não foi possível fazer. Eu tô falando que vou fazer essas lives há muito tempo. Se vocês forem lá no perfil Organizando o Meu Eu, tem a data das lives e tem os processos que eu quero fazer lá. Só que eu adoeci e eu não consegui executar. Isso não significa que o meu processo morreu. Significa que ele teve que esperar. E essa é a importância de você documentar os seus sonhos. Porque quando você olha para o seu perfil, o que você vê? No seu perfil, você tem ali documentado o que você realmente faz, o que você realmente quer ajudar as pessoas, o que realmente está ajudando você e o seu processo. Porque se a sua história está sendo uma história de crescimento e evolução, você vai conseguir ajudar as pessoas e o seu perfil vai ser muito importante para isso. Por isso que eu falei para vocês no começo, rola o meu perfil até lá embaixo e vem olhando o que nós estamos fazendo. Desde sempre eu falo, o seu sucesso começa voltando para casa. Mas isso não quer dizer que você precise começar organizando a casa. Você só precisa ter a clareza de que você vai passar por todas as áreas e que não pode ignorar que a sua casa é sua, que você precisa fazer. Você não pode ignorar que o seu negócio é o que vai te trazer combustível, vai te trazer dinheiro para que você possa pagar para fazer as coisas na casa. Quando eu comecei, eu ficava muito frustrada porque eu via aquela quantidade imensa de organizadores e eu não tinha dinheiro para comprar um cabide. Então, não deixe de lado, entende? Quando você pensa no seu negócio, organizar o seu processo, você tem que entender que você foi cliente de alguém. Então, você comprou um curso. Quando você executa aquele curso, agora você tem que fazer tudo pensando no seu cliente. Quais são os processos que você precisa organizar para que você alcance esse cliente, ajude o seu cliente naquilo que ele precisa e ainda tenha um relacionamento com ele? Quais são os processos? O caminho do seu cliente. Mais do que ninguém, o Eimer fala muito sobre isso, porque hoje tem uma febre de pessoas ensinando a vender pelo Instagram. Aliás, pelo WhatsApp. Só que a pessoa pensa que é só colocar o link lá. Não! Você precisa, de fato, aprender quais os processos que você precisa executar para que você consiga fazer uma boa entrega para essa pessoa. Uma vez eu falei para o meu professor assim, nossa, mas eu não queria fazer isso, eu não queria falar aquilo. Ele falou, tudo bem. Então, uma pessoa que não faz o mínimo do que você está fazendo, está vendendo para a pessoa que você podia ajudar. Ah, mas eu não vou para o TikTok, porque lá só tem coisas assim que não são, né, não seguem os meus princípios. Tudo bem, mas faça onde você queira fazer, de modo que alcance essas pessoas. Então, o seu processo começa a ter essa clareza de que você tem as áreas da sua vida que precisam ser gestadas, precisam nascer, precisam conceber. Então vamos pensar que hoje, né, é domingo, último domingo do mês, a gente olha para o mês que vem inteiro, tá? Nesse domingo você vai começar a pensar no seu sonho e vai fazer o que nós chamamos de DRD. Você vai descarregar
tudo isso num papel. Marjorie, mas é muita coisa. Tudo bem. Faça o que você conseguir fazer. Deixa vir só aquilo que está realmente no seu coração. Descarrega tudo. Agora você vai simplesmente alinhar tudo, né? Você vai reunir, por isso que chama DRD. Você vai reunir os que são semelhantes. Então, o que é semelhante nos meus projetos? Na casa, nos estudos, no trabalho. E talvez, se você tiver ministério, no seu ministério. Quais são as tarefas dessas áreas que são semelhantes? Você vai pegar tudo que você descarregou, que é da casa, e vai colocar numa coluna. Tudo que é do seu negócio em outra coluna. E tudo que é dos estudos em outra coluna. E tudo que é do ministério em outra coluna. Marjorie, o que é ministério? Ministério, para quem é cristão, é uma palavra que faz mais sentido. Mas a palavra ministério por si só significa serviço. Então, algumas pessoas pensam que ter um ministério é ter um cargo na igreja. Não. Tudo que você faz, faça como se fosse para o Senhor. Então, se você tem o cargo de dona da sua casa, faça com excelência. Faça a gestão desses processos. Se você tem o cargo de estudante, faça com excelência. Senta e começa a produzir ali conteúdo, começa a produzir o que vai reproduzir. Eu sempre digo que para você levantar para ensinar, é preciso que você sente para aprender. Por isso que vocês sempre estão me vendo em mentorias, estão sempre me vendo aprendendo. Carolina, seja bem-vinda, Carol. Nossa, a gente fez faculdade junto, gente. Faz muito tempo, muito tempo. Muito feliz de ver você aqui. Rose, seja muito bem-vinda. Saudade de você também. Hoje tá entrando só pessoas assim, de muitos e muitos e muito tempo atrás. Feliz de ver vocês aqui. Selminha, seja bem-vinda. Essa live vai ficar gravada, tá, gente? Então depois vocês voltam para ver o começo, né? E seguindo aqui então. Domingo. Primeira coisa, descarrega tudo que você sonha, tudo que você quer, tudo que tá te sobrecarregando, coloca isso no papel. Reúne os semelhantes. E depois nós vamos distribuir essas tarefas. E aqui entra o que eu falei que nós vamos fazer, que é o roadmap. O roadmap nada mais é do que uma linha reta. Então, se na sua casa você precisa fazer almoço todos os dias, você precisa passar uma vassoura todos os dias, você vai ver quais são as tarefas que são essenciais, quais você pode delegar, quais você vai pagar para a sua diarista fazer. O que tem acontecido? Eu vejo pessoas que têm diarista, né, elas já têm comprado essas horas e elas fazem faxina. Quando chega ali uma vez por mês, uma vez por semana, elas dizem, eu tenho que fazer faxina. Por quê? Porque ela não orientou a diarista quais eram as tarefas que precisavam ser executadas na semana. De novo, fica o convite. Vai lá no meu blog e baixa o plano semanal de tarefas. E não é para copiar, tá? É para você colocar dentro da sua realidade. E pode me chamar caso você precise de ajuda ali só para adaptar. No seu negócio, se você está estudando, você vai ter que entender o processo que você está passando. Marjorie, eu estou aprendendo agora a ser terapeuta. Eu estou aprendendo agora a vender o meu serviço. Então, você precisa desse processo o mais rápido possível, andando em paralelo. Porque senão você termina o que você está fazendo, né? Vamos dizer que você está aprendendo, eu sou consteladora, vou usar constelação. Você está aprendendo constelação. Se você não aprender em paralelo como atrair pessoas, você nunca vai vender o seu processo. Você nunca vai ter pessoas pagando pelo seu serviço. E na constelação nós temos as 3 leis do amor, que é hierarquia, cooperação e pertencimento. Então, na hierarquia, em todas as áreas, você vai entender que em algum momento você senta e você é a aluna. Você está escutando a pessoa. Em outro momento, você é a consteladora que vai ajudar pessoas que estão vindo buscar pelo seu serviço. E na cooperação, você pagou para aquele seu professor para ele te ensinar.
E agora você merece receber da pessoa que você está ajudando. Isso é muito complicado na prática, muito complicado. Por mais que a gente entenda, né, que é um serviço e que a gente merece ser paga por ele, quando você vê alguém sofrendo, a primeira coisa é: nossa, marca um horário comigo que eu te dou. E aí vem um processo de falta de cooperação. Você começa a ter dó das pessoas, e quando você tem dó das pessoas, você não ajuda essas pessoas. Você se coloca num lugar de superioridade. Triste, né? Então, boa intenção não basta. Você precisa, da mesma forma que você pôde pagar para aprender, que você pôde pagar para ser cuidado, você tem que dar à pessoa o privilégio de pagar por ser cuidado de você, por ter você do lado dela. O nome disso é privilégio. Porque senão você vai trabalhar e conforme você vai trabalhando, essa cooperação não existe, é quebrada essa lei do amor e você começa a ficar cansada, sobrecarregada, as dificuldades vão chegando e você começa a se sentir usada. E aí você vai precisar de ajuda também. Isso é muito sério, gente. A falta de gestão de processos causa o desequilíbrio, que é o nosso quarto pilar. Então, nessas áreas da sua vida, se não tiver o equilíbrio, pertencimento, que grupo que você pertence? As pessoas que estão ali no grupo com você, elas estão torcendo por você? Você está podendo ajudar elas de alguma maneira? Ontem foi tão intenso, né, que nós vimos essa cooperação. Nós vimos essas 3 leis do amor ontem na prática. Por quê? Porque pessoas pediram ajuda, pessoas ofereceram ajuda, nosso mentor estava nos ajudando, nós agregamos valor. Foi as 3 leis do amor assim, ao vivo, sabe? De forma natural. Por quê? Porque nós sabemos que tem o Espírito Santo no meio de tudo isso. Ele coordena, ele vai atrair as pessoas para você. Ele atrai as pessoas que vão ter condições de fazer a gestão de processos comigo. Então não se preocupe, mas faça o que você precisa fazer. Preocupação não vai resolver o seu problema. Ai, Marjorie, hoje eu não dou conta. Ok, se você deitar e o problema for resolvido, deita. Então tá, você precisa de um repouso. Como eu falei, eu infartei. Então é lógico que eu precisei de um reforço. E eu queria muito voltar a fazer as minhas lives, queria gravar os meus áudios e eu não conseguia falar. Por quê? Quando você fala em cardiopatia, tudo é um esforço. E aquilo foi me afligindo, né? As ideias fervilhando. Em 2 semanas, que foi o tempo que eu fiquei mesmo de repouso, eu voltei. As meninas do grupo me deram apoio, a minha rede de apoio de família me deu apoio e eu pude me recuperar em menos tempo. E hoje eu tô aqui. E por que hoje eu tô aqui? Porque eu entendi que não adianta eu ficar esperando. Eu preciso fazer o plano e executar esse plano. E aí eu vou compartilhar com vocês, lembra que eu deixo tudo documentado aqui? Eu vou compartilhar com vocês o meu plano para essa semana. Todas as vezes no domingo, vamos recapitular, no sábado você sonhou, você decidiu o que você ia fazer, você escolheu no sábado. No domingo, você vai colocar no papel para que você possa executar. E aí eu vou contar um segredo meu. Eu sempre faço um compromisso público. Por quê? Porque se eu falar que vou fazer para uma pessoa, eu não posso voltar atrás. E isso é um gatilho, né? É uma âncora que eu uso para que eu realmente faça o que eu tenho que fazer. Se eu não conto para ninguém e eu não faço, tá tudo bem. Faz sentido para você também? Daí, se isso for interessante para você, já usa como âncora. Você vai pegar e faz um compromisso público, que é o que eu estou fazendo hoje. Então, para essa semana, qual é o plano? E aqui eu estou falando de negócios, tá bom? O plano de negócios meu é: eu vou fixar todos os passos que o programa Eu e Minha Casa Organizada tem para te oferecer. Eu vou deixar fixado aqui e você vai clicar aonde fizer mais sentido para você. Em casa,
eu vou olhar quais são as tarefas da semana e vou organizar para que eu possa executar na semana. Estudos, essa parte eu tenho mentoria toda noite, então eu preciso colocar campanhas, eu preciso fazer a minha divulgação, eu preciso fazer tudo, porque à noite eu tenho que mostrar para o meu professor e para os meus colegas. Eu quero que você pense agora no seu processo, nas suas tarefas. Primeira coisa, quem é você? Aonde você está e dentro do seu projeto? Marjorie, na minha casa, eu sou a Cinderela. Perfeito. Qual é a função da Cinderela? Qual é a responsabilidade da Cinderela? Não, Marjorie, na minha casa, eu sou a gata borralheira. Eu sou escrava de todo mundo. Sabe assim? Tudo eu, tudo eu. Ok. Como mudar essa situação? Qual é a ação que você precisa tomar para que você possa organizar isso e passar a ser a Cinderela da sua casa? O que significa dona? Não é você ser a dona de posse, não é você mandar nas pessoas. Ser dona é que você seja dinâmica. O que é isso? Cada movimento seu é estratégico, inclusive o descansar, inclusive a responsabilidade de dormir. Então você tem que ser dinâmica, estratégica. Se você vai, né, no caso quem trabalha como nós aqui na internet, eu gosto muito de blog. Quantos artigos eu vou escrever? Quantos vídeos eu vou fazer para o YouTube? O que eu vou fazer para realmente direcionar vocês para alguma parte que vai dar um insight e vocês também começarem a fazer? Porque se o meu plano não vai transbordar na vida de ninguém, esse plano está bem furado, entende? Então, o que você vai fazer para sair da condição de gata borralheira e ser a Cinderela da sua casa? O que você vai fazer para pegar aquele, não sei se foi 1, 2, aquela bagatela de cursos que você comprou e você escolher por onde começar e começar a executar? Lembra? Nós falamos de 4 áreas aqui. O que você vai fazer agora para pegar tudo isso que você aprendeu nos cursos e começar o seu negócio? Como que você vai colocar isso na prática? Você vai olhar o caminho do seu cliente. O seu cliente precisa te conhecer, o seu cliente precisa saber que você pode ajudar. Então, qual é o processo que você vai colocar ali primeiro, para que ele chegue em você? Eu vejo muito anúncio, né? Ah, faça isso, faça aquilo, 10 mil por mês e não sei o que, papapá. Gente, não necessariamente isso é mentira, tá? Isso funciona. A questão é em que parte do seu processo, qual é a etapa do seu negócio que você está vivendo para que você alcance esse resultado. Talvez você comprou uma promessa dessas, talvez você comprou um curso que te prometia que você ia ter uma agenda lotada ou que você ia ter clientes, né, de alto ticket. Quem é do mercado vai entender bem o que eu estou falando. E quem não é, entenda que essas propagandas não necessariamente são mentirosas, tá? Não aborta o seu sonho porque um ou outro mentiu. Existe um mercado e você merece conhecer. Só não faça isso de qualquer maneira. Então vamos dizer que você já comprou uma promessa. Olha, seja terapeuta, tenha agenda lotada e com pessoas que te pagam um valor alto. Isso é uma promessa que muitos dos meus colegas compraram e eu falo para você que eu também comprei. A diferença entre eu e alguns dos meus colegas é que eu executei. A diferença é que eu entro na mentoria, eu pergunto tudo. Eu pergunto coisas que eu realmente não sei. Pode parecer uma coisa muito simples depois que eu aprendo. Às vezes eu vejo as mentorias que ficaram gravadas, né, quando eu fiz a Escola de Heróis, eu falo, nossa, eu não acredito que eu perguntei isso. Só que naquela época eu não sabia. Então, o que vai fazer a diferença entre onde você está hoje vai ser uma coisa chamada, que eu aprendi essa semana, essa palavra, transição de momento. O momento que você está vivendo hoje é de gata borralheira, é de não tenho, é de não posso, é de não sei. Como é que você vai passar para o próximo? Qual é o próximo? Quais são as tarefas? E aí, mais uma vez, lista não é organização. Faxina, na minha opinião, é algo
desumano. De verdade, eu sei que a gente faz. E às vezes eu levo um tempo maior para fazer algumas coisas por conta da minha saúde, mas aí é no dia que eu programei para fazer aquilo. A sua realidade, a sua vida, ela precisa ser vista. Você precisa ver a sua vida, sabe? Você olhar para você e entender qual é o momento que você tá. Entender qual é o momento que você quer. Qual é o próximo passo para chegar lá na frente. Então, mais uma vez, você vê um monte de promessa, comprou a promessa. Agora, quais são os passos que você precisa fazer para você alcançar essa promessa? Marjorie, eu nunca tinha pensado nisso. Hoje é o dia que você vai pensar e vai fazer o seu DRD. É claro que você não vai fazer ele da forma mais certa, porque você está escutando isso agora. Talvez seja a primeira vez que você ouça isso. Mas você vai acompanhando. E aí eu vou deixar um convite. Acompanha tudo que eu vou colocar essa semana. De verdade, eu vou mesmo me interessar por cada pergunta que você vai fazer. Porque se você fizer perguntas, eu vou colocar as respostas. Eu aprendi quando eu fiz o Everest com o Wilton Neto, eu aprendi que eu sou a resposta da pergunta de alguém. E eu vou colocar o que eu sei que são respostas relevantes. Mas você pode ser o alguém que só de escutar uma resposta já vai começar o seu momento de transição. Então, mais uma vez, fique atenta. Esse perfil vai ser o perfil de direcionamento. Então, qual que é o nosso foco nesse perfil? Organização e produtividade. Gestão de processos. É isso que a gente faz aqui. Então, eu estou sempre mostrando os meus processos, estou sempre mostrando o que eu estou fazendo, estou sempre documentando e eu não faço postagens para Instagram. Eu não sou social media. Eu documento o meu caminhar. Então, vale a pena se você for até o final e você subir vendo tudo isso. E você vai identificar, se você tiver comprado cursos, que quando eu comprei os primeiros cursos de marketing, eu fiz exatamente o que eles mandavam fazer no curso. Tinha um curso que mandava eu fazer 6 postagens por dia. Eu fui lá e fiz. Pode olhar nas datas, sabe? Nas datas ali de postagens, eu fiz. Teve um curso que ensinava a fazer live todo dia. Eu fiz. Foi o que destravou para falar em lives. Teve curso que falava assim para mim, não, você não precisa fazer nada disso, basta você fazer isso. Eu fiz. Tudo que eu comprei uma promessa, eu dei os passos para executar. E tá tudo documentado aqui. Scripts, tudo isso funciona. A única coisa que você precisa entender, e aqui entra o meu serviço, né? Em que etapa do processo você está. E não é do processo lá das pessoas, do grupo, da mentoria, não, do seu processo. Em que etapa da sua vida você está. Marjorie, eu tô tão perdida que eu não sei que etapa eu tô. Eu não sei nem se tem uma etapa. Então é hora da gente conversar. Primeiro, a gente precisa te achar para que você comece a andar. Então, fique atenta a isso. Essa live hoje foi rápida, mas é porque eu tinha que voltar e eu não queria voltar apenas por voltar. Então, eu precisei ter um objetivo para isso. E o meu objetivo aqui é o de sempre, tá? O meu objetivo não mudou. Que você entenda, seja você mulher, homem, que você entenda o seu processo, que você entenda os seus objetivos, que você entenda as suas tarefas para cada dia e principalmente que você pare de fazer listas. Essas listas, elas frustram, né? Porque você coloca 10 itens e aí quando você vai checar, você correu o dia todo e não fez nada daquilo. Mas você não viu o que você fez. Tudo o que você fez. Só que com clareza, quando você faz essa gestão de processos, quando você faz o DRD que eu ensinei um pouco mais cedo, você vai fazer isso para cada área e isso vai ficar claro. Você vai ter muito mais clareza. Então, para cada um dos perfis tem um blog. E hoje tem uma novidade que eu também quero deixar documentada, né? Que essa semana, eu e o Dr. Mauri, nós construímos, né, uma ideia juntos.
que é para quem vai começar para negócios, tá bom? Então, quem vai começar pela casa, pela inteligência emocional, pode escolher ali por onde vai começar. Mas quem vai começar pelos negócios, Marjorie, quem vai começar pelos negócios? Terapeutas, dentistas, pessoas que fazem vendas pela internet, quem mais? Quem ensina a vender na internet, mas está sobrecarregado. Qualquer pessoa que venda um produto ou um serviço, esse método vai funcionar. Por quê? Porque ele vai trabalhar a parte de Ikigai, que é o seu propósito, e ele vai trabalhar a parte emocional e eu vou ficar só na execução do negócio. E aí aqui vai depender da pessoa, então eu vou ajudar a fazer ou eu vou fazer por ela. Vai depender de fato de como está a etapa do seu negócio. Vale a pena? Depende do tempo que você quer executar. Marjorie, eu não quero pagar uma nova mentoria. Então você vai começar a colocar tudo no lugar. A sua casa, o seu negócio, os seus estudos. Na parte de estudos, não é para assistir o curso todo de novo, até porque algumas pessoas fica entojado, sabe? Na minha cidade fala entojado, e não consegue mais nem assistir às aulas. Então, se esse for o seu caso, você vai engolir, né? Vai assistir e já vai executar. Assistir e já executar. Lembra que eu falei? Se ele mandou você fazer isso, não importa se isso não funciona mais, mas vai lá e faz. Pra quê? Pra treinar a sua disciplina. Eu fico por aqui. Eu quero muito, muito agradecer todo mundo que passou por aqui. Bonequinha oficial, seja bem-vinda, Jane, Juan. Nossa, Juan, saudade. Todo mundo que tá aqui, seja muito bem-vindo. E eu espero que esse mês de junho, que é onde a gente vai completar 6 meses do nosso ano, né? Você tenha uma decisão, tenha uma escolha, responsabilidade por essa escolha e comece a gerar frutos. Esses frutos não vão chegar provavelmente esse ano. É uma consistência, é uma plantação, mas vai ser muito mais fácil quando você tiver essa gestão sob o seu controle. Você decide até se você limpa a cozinha ou não naquele dia. Se é mais importante você estar com a sua família ou limpar aquela cozinha. E isso, gente, não tem preço. Ter esse poder de escolha. Ter essa clareza de resultado. Beijos e até amanhã, que vocês já vão começar a ver os vídeos que vão estar disponibilizados e também tudo que eu preparei para vocês. Tem muita coisa. Nossa vida, ela é uma bênção. Nós temos o melhor do Senhor à nossa disposição. Nós só precisamos ter coragem e ousadia para executar e para viver. Fiquem com Deus e até amanhã, que já vai estar tudo disponível aqui no perfil.